Você não ganha. Pra mim, dá Botafogo. Eu falei ontem pra Soraya, tava conversando ontem com o Ronildo. Ah, mas e o Paris Saint-Germain? Eu falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. O Paris Saint-Germain com 11 jogadores titulares é uma coisa. Com 5 jogadores titulares, como o Botafogo venceu, é uma outra coisa, completamente diferente. E jogar brasileiro contra brasileiro, do jeito que a gente tá vendo o Botafogo nos últimos anos, meu irmão, o Palmeiras não passa do Botafogo pra mim, Souza. Cara, pelo que tá jogando, provavelmente não. Apesar de Palmeiras acontecer, como eu falei aqui anterior, aconteceu umas coisas que ninguém espera. O que você quer dizer assim, como é que o Palmeiras consegue em 5, 6 minutos reverter uma situação de estar 2-0 e empatar o jogo? Sabe por quê? Porque o Palmeiras fisicamente é um time que voa. E ele só empatou o jogo porque não sei se o Veloso concorda comigo. Fisicamente tá porque voando. fisicamente o Palmeiras voa. O São Paulo voa fisicamente? Não. Corinthians voa fisicamente? Não. O Santos voa? Não. Quem voa? Flamengo e Palmeiras. Mas voa fisicamente o time do Palmeiras, Botafogo irmão. também. E o Botafogo fisicamente é forte, meu irmão. É um time de contato. Craque, o único time que não fez gol no Porto foi o Palmeiras. O único time. O Porto ontem teve a peripécia de tomar Teve 4 o quê? gols. Peripécia. O que porra é que é peripécia? O que é, Veloso, que é bom esse negócio? Peripécia foi um feito, né? Foi O que é, seus Feito? peripécias? O feito. Isso. Tem um feito De tomar 4 gols do uma Awali. peripécia. Isso, exatamente. Tô lendo bastante, eu tô aprendendo com você. Você falou que era pra mim Não, ler. não, eu leio, mas essas coisas eu não sei o que significa. Não? Agora, eu acho assim, ó, o Palmeiras desse ano é melhor que o Palmeiras do ano passado. Tudo bem, O Veloso. Botafogo individualmente? é pior do que o time do ano passado. Individualmente? Mas você assistiu os jogos do Botafogo? Assisti isso, Ó, jogos o do time Botafogo, ó, o time do jogos Botafogo. Palmeiras. Certinho, bonitinho. Teve chance de sair na frente. Teve ontem chance do de sair na Atlético. frente de novo o com a treinador- bola do Oblak, tanto que faz parte do jogo. Isso, né? Mas é um time que tá muito bem E o posicionado. treinador do Botafogo vem com o mesmo time. Isso, Mesmo não time, faz besteira. Não, o mesmo time. Fala, Léo. acertou Se o Palmeiras voa no aspecto físico, o Inter Miami, por ter Suárez, mais de 36 anos, Messi, mais de 36 anos, Busquets, Jordi Alba, o próprio goleiro Ustari também tem mais de 36 anos, na reta final dos jogos eles caem. Então, há muito mais demérito do Inter Miami ontem, no fato do Palmeiras ter conseguido reagir, do que o próprio Palmeiras que mudou o desenho do jogo. E isso para você, Léo, para você, Souza, e para você, Veloso, tem algum significado, alguma coisa que o Botafogo possa entrar e ter o entendimento daquilo que aconteceu no jogo de ontem e trazer isso para o jogo de sábado, 13h? Ontem, a hora que acabou o jogo, eu peguei para reassistir o confronto do Brasileiro. Primeira rodada, Botafogo e Palmeiras se enfrentaram no Allianz Parque, 0-0. Mas foi um jogo que o Botafogo soube explorar muito as fragilidades do Palmeiras. Porque você já sabe se enfrentar os dois, né? E lá ele entrou, era o primeiro jogo do Renato Paiva como técnico do Botafogo. 3 volantes, como ele tem jogado esses últimos 2 jogos contra o Paris Saint-Germain e Marlon Atlético de Freitas, Gregory E Alan. mas Alan. naquele dia foi o Patrick de Paula contra o Palmeiras. Pivô do Igor Jesus muito forte para segurar a bola na frente. Jesus é monstro, quase fez o gol. Uma mudança inevitável que o Abel, para mim, vai ter que fazer. Acho que o Murilo não vai ter condição física de jogar. Tem que ser o Mikael e não o Bruno Fux. Porque o Mikael é um zagueiro de mais combate, Na verdade, mais os dois rápido. são lentos, né? Mas muito acho que o lentos. Mikael é bem mais rápido do que o Bruno Fux, para correr para trás e para duelos individuais. Eu acho que, apesar do Corinthians, por exemplo, na final do Paulista, o gol do Yuri Alberto ter saído por um erro do Mikael, acho que ele foi bem nos duelos com o Yuri. Então é um cara importante. A volta do Giai para a lateral direita, acho que é importante. A verdade é não fazer as besteiras que ele vem fazendo e botar o time melhor para jogar. Não, Veloso? Eu não entendi. O Marcos Rocha ontem não jogou mal, mas não precisava do Marcos Rocha ontem, que se tem o Giai. Já veio oscilando, o primeiro jogo contra o Porto foi muito mal, mas é o jogador titular da posição e que vem jogando bem. Então não sei se ele foi dar um susto, não foi nem um descanso, porque não dá para descansar num jogo que vale classificação. Não sei se foi um susto ali no Giai, que deve voltar e voltar bem. Era um dos pendurados também, né? Não, mas não dá para poupar pendurado quando você não tem uma classificação assegurada, garantida. Aliás, quase escapou ontem. Então deve voltar Giai. Deve jogar, eu acho que o Aníbal deve se recuperar para esse jogo. Só que tem uma coisa, Veloso e Souza. O Aníbal é importantíssimo. Quando eu disputo, quando eu entro para jogar com o Paris Saint-Germain, tô falando nós como jogador. Não que o Léo não seja, porque o Léo é um monstro de comentarista hoje. Tá arrebentando. Então vamos lá, eu vou jogar contra o Paris Saint-Germain, certo? Meu irmão, eu tô com, A concentração é outra. A gente sabe disso. Sim. A gente sabe disso, cara.
A gente tem esse entendimento, Aham. né? Você vai disputar uma final, é uma coisa. Você vai disputar uma Copa do Brasil mata-mata, é uma coisa de um Campeonato Brasileiro de 30 rodadas, 38 rodadas. Tanto fora quanto dentro. Eu sempre, quando jogador, eu sempre quis jogar a primeira dentro de casa. Nunca quis jogar a segunda, eu sempre quis fazer o resultado. Só que agora é um jogo. Eu enfrento o Botafogo, que foi vice-campeão brasileiro, que está num momento incrível com o Joe Textor, que está fazendo uma Copa do Mundo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e eu sei enfrentar o Palmeiras. E aí a gente fala muito do Palmeiras. Mas hoje, do que a gente está vendo na Copa do Mundo da FIFA, quem está jogando mais bola é o Botafogo. Ou não para você, Souza e Veloso? Para mim, o Botafogo me surpreendeu. Ninguém esperava. Se tivesse que apostar, ninguém esperava o Botafogo classificar em segundo no grupo que ele estava. Pô, perder o último jogo pro Sabe Atlético. que a maioria dos jogadores, quando perdeu para o Atlético de Madrid de 1-0, e também o treinador, falou assim, se eu tivesse falado que a gente ia classificar, vocês iam me esculachar. Os jogadores falaram, vocês acharam que a gente ia visitar o Mickey. Todos eles falaram isso. E é uma verdade. Mas é uma realidade. E é uma realidade, só que os caras conseguiram classificar. E aí, é um jogo só. Empatou pênalti, certo? É. Empatou é pênalti. E pênalti, cara, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, meu irmão, se eu contra o Inter de Miami não consigo desenvolver o futebol, não tem prorrogação. Não tem prorrogação, é pênalti direto, pelo menos o que eu sei. Eu não sei, vocês... Quem que tá em cima aí? Léo, Ricardinho? Porque é o formato do Mundial, no Mundial tem prorrogação. Se tiver oitava de final, eu não sou obrigado a saber. Talvez eu até seja obrigado a saber. Eu não sei, oitava de final se tem prorrogação de 15 minutos. Não sei, sinceramente eu não sei. Né? Se tiver, aí é pior até, tem prorrogação. Prorrogação é o mesmo regulamento do Mundial. E outra coisa, né, craque? Outra coisa, o time do Botafogo, o Botafogo tem elenco. O Botafogo muda e mantém a qualidade. Não vai ter, teoricamente, a facilidade que teve ontem quando sai Soares, sai Redondo e troca alguns jogadores titulares e aí o time cai de rendimento. Então, precisa fazer um jogo que não fez ainda nesse Mundial, essa é a realidade, que o Palmeiras não fez um jogo ainda perfeito. Da mesma forma que o Palmeiras poderia ter ganhado do Porto, o Porto poderia ter ganhado do Palmeiras. O Palmeiras jogou naqueles dois jogos... Não perca seus raciocínios. E eu, craque Neto, é o seguinte, nariz de palhaço. Eu tô no GE aí, que não faz tempo que eu não saio no GE da Globo, tá eu com o nariz de palhaço lá, com o Memphis colocou lá. Obrigado aí. Vocês não sabem aonde o meu nariz vai aí pro GE aí. Vocês aí. Vocês não falam da minha escola que eu faço, vocês não falam do Balotelli, vocês nunca falam nada de bom que a gente faz. Mas quando acontece, vocês querem like, né? Por sinal, que legal que vocês querem like aí, vocês do GE e do Globo Esporte aí. Que Deus abençoe vocês no inferno. Porque pra mim, se for pro inferno, eu dou risada. E tá tudo certo. Então é o seguinte, dá para entender que um time que não vem jogando bem, e não jogou mesmo, contra o Porto jogou bem? Acho que foi a melhor partida. Os 20 finais minutos de cada tempo. Foi a melhor partida do Palmeiras. Então vamos lá. O que o Palmeiras vai ter que fazer para ganhar do Botafogo para você, Veloso? Primeiro, eu acho que passa muito pela escalação. O que vai acontecer? O Giai tem que estar no time, o Aníbal tem que estar no time. Aníbal tem que estar no time. Tem que estar no time. O Maurício tem que estar no time. Flaco Lopes tem que estar no E time. o Flaco tem que estar no time. Certo. Se ele escalar o time que hoje são os que estão melhores para jogar, o Palmeiras tem condição de render bem e aí sim passar pelo Botafogo. Certo. E para mim o Palmeiras tem um time melhor que o do Botafogo.